Amados irmãos e irmãs, bom dia. Pela infinita graça do Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez e que o Senhor possa nos ajudar a ganharmos daquilo que Ele tem para nós. Que a Sua infinita palavra possa penetrar de maneira profunda nos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Capítulo 12. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Vamos tomar esses dois textos como base para a nossa meditação nesta manhã. Pai, no grande nome de Jesus, nós estamos reunidos debaixo do Teu grande nome, debaixo da Tua voz, nós nos encontramos nesta hora e clamamos ao Senhor. Envia o Teu socorro, envia a Tua ajuda na Tua palavra, Senhor. Senhor, nós temos a promessa que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que nesta manhã as Tuas misericórdias possam se renovar sobre as nossas vidas, Senhor. Possamos experimentá-las, ou experimentá-la de maneira extraordinária, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome. Vem nos ajudar, Senhor, que a vida da Tua palavra seja a espada que penetre no nosso coração nesta manhã. Nós rogamos a Ti no grande e santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos estudando sobre a depressão à luz da Bíblia. Esta é a terceira palavra. E estivemos considerando como pano de fundo de aplicação desse tema a vida do profeta Elias, como ele enfrentou a depressão. O Senhor nos abençoou muito com as questões práticas de Elias, especialmente as lições que pudemos extrair no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Como a vida de Elias é um encorajamento para todos nós, porque sabemos que a depressão é a doença do século. Esta doença ela tem devastado a vida de muitas pessoas. Não carece aqui ficar dando estatísticas, porque isto já foi compartilhado nas últimas palavras. Mas o que sabemos é que o Brasil ocupa um lugar distinto quando o assunto é depressão, quando o assunto é suicídio. Tanto na América do Sul, na América Latina, e como também de maneira mundial. Nosso país é um país de deprimidos. E as estatísticas mostram o quanto o suicídio, em decorrência da depressão, em especial na vida dos jovens, tem aumentado no nosso país. Os últimos estudos mostram que o brasileiro, ele a cada dia está se tornando mais depressivo. Os remédios, que são os psicotrópicos, eles até 2020 serão os que mais vão vender em todo o mundo. Para você ter uma ideia, as novidades dos psicotrópicos avançam de uma maneira assustadora. O que eles chamam de marketing da loucura, ou a indústria da loucura, a indústria da depressão.
E se você analisar e ver isto, e refletir isto, com os especialistas sérios, com os psiquiatras, que tratam disso com muita seriedade, você vai ver que essa indústria, ela está muito mais comprometida em tratar os efeitos do que as causas. Porque, na verdade, a depressão é uma doença da alma. É uma doença da alma. É uma doença que ela tem questões almáticas, emocionais e também espirituais. E quando eu coloco espirituais, é que eu sei que grande parte dos psiquiatras, dos psicólogos, jamais vão concordar. Mas sabemos que não é apenas uma questão psicossomática, isto é, atinge a psique, a mente e o corpo, soma, mas também atinge o espírito. Porque um cristão, e aqui é onde eu creio que eu tenho liberdade de falar, um cristão deprimido, um cristão que é escravo dos psicotrópicos, um cristão que ele perde o controle das suas emoções, naturalmente ele está, ou consequentemente ele está espiritualmente fragilizado. Como nós vimos nos estudos passados, qualquer um de nós pode passar pela experiência da depressão. Ainda não pude mostrar para vocês, mas espero fazer isso nos próximos estudos, onde quero compartilhar um pouco sobre a vida de Spurgeon. Aos 24 anos, aquele que foi conhecido como um dos mais extraordinários pregadores, dos mais extraordinários evangelistas. Ele viveu a maior parte da sua vida, até morrer, ele lutou contra a depressão. Houve muitas situações que ele entrou em degraus profundos da depressão. Uma batalha intensa que ele teve que travar durante toda a sua vida. Ele vivia casado com uma esposa muito doente. Sofria oposições de todos os lados. E com todas as dificuldades que ele tinha nas questões exteriores, também as lutas interiores. Então ele se tornou uma pessoa extremamente emocionalmente fragilizada. E foi aí o seu grande campo de batalha. Então a vida de Spurgeon para nós é de grandes lições. Espero poder fazer isso nas próximas oportunidades. Mas, irmãos, quando eu estava falando aqui da questão dos psicotrópicos, as pessoas que tomam, isso já é conhecido, não é que eu estou dizendo que é errado, eu não estou condenando nada disso. Eu creio que tudo que for de ajuda é válido. Assim como uma pessoa que tem problema no coração, se toma algum remédio, se faz algum tratamento, deve fazer. O que nós temos que considerar como cristãos, até que ponto eu devo colocar todas as minhas expectativas, esperanças em remédios que influenciam a minha mente, influenciam na minha memória, que provocam insônia, que trazem transtornos físicos, mentais, alguns até estimulam, dependendo do grau, até mesmo estimulam, impulsionam o desejo de suicídio. Até que ponto um cristão que tem a liberdade de entrar no lugar santíssimo da presença de Deus pelo vivo e novo caminho que Jesus abriu e colocar todas as suas misérias diante do Senhor, até que ponto um cristão que o Espírito de Deus veio habitá-lo, ele precisa ser controlado por psicotrópicos. É uma coisa que você tem que refletir, eu não tenho que dizer se você deve ou não deve. Eu ensino a palavra de Deus. Tenho dito isso para todas as pessoas que são governadas por depressão. E digo para vocês, eu lido com isto quase que semanalmente.
Não tem muitos dias, um irmão de um outro estado me ligou desesperado. Eu conheço o seu casamento, conheço a sua esposa, uma mulher querida, uma família linda, mas ela luta contra a depressão há muitos anos. E agora, infelizmente, ela teve uma recaída. E sempre que ela tem uma recaída, e isso acontece com os depressivos, ele leva a família junto. Porque a depressão, eu já disse isso nas outras oportunidades, a pessoa se fecha, entra no ostracismo, começa a ter uma visão turva de todas as coisas. Ninguém pode condenar uma pessoa depressiva, e eu não estou fazendo isso. Como eu disse, qualquer um de nós, vimos Elias, hoje veremos Jeremias, como esses homens de Deus enfrentaram esse terrível mal. E podemos dizer que hoje é uma doença generalizada. Alguns numa medida mais avançada, outros menos. E aqui, com absoluta certeza, muitos estão lutando contra a depressão. Já falei um pouco sobre essas causas. Então, não estou aqui criticando, não estou aqui condenando pessoas que estão enfrentando esse mal. Pelo contrário, meu desejo é ser um suporte de Deus na sua vida, para que você levante a sua cabeça e saia desse mundo que Satanás, e só ele quer que você entre, e você comece a conjugar todas as coisas numa direção errada. O bonito passa a ser feio, o bom passa a ser ruim. Os amigos, você não consegue sentir o calor da presença deles, você cai no isolamento, como nós vimos Elias cair, e achar que ele estava sendo uma vítima de Deus, porque todo depressivo, ele começa a se vitimizar, ele passa a ser uma vítima de tudo, ele é uma vítima do casamento, ele é uma vítima do trabalho, ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima de todo mundo, ele não descobre que, na verdade, a depressão é a doença do ego, é porque a pessoa se torna umbigocêntrica, eu uso essa palavra em todas as reuniões. O que é isso? Ele acha que todo o universo gira aqui, no umbigo. Então, a depressão é a doença de um ego ferido, de um ego doentio. A pessoa tira a própria vida porque só pensa nele, não pensa nos filhos. Uma de nossas irmãs aqui me mostrou há poucos dias, estávamos eu e minha esposa na casa deste casal, e esta irmã me mostrou a foto do seu médico, que tirou a vida há poucos meses atrás. Você não acredita? Uma esposa linda, 3 filhos lindos, a esposa uma médica. Ele simplesmente entrou no consultório, aplicou uma anestesia no pescoço e tirou a própria vida. Aí eu perguntei para ela, você sabe a razão? Ninguém sabe. E os porquês? Então fica, por quê? Por quê? Como é possível? Uma pessoa que estudou tanto, chegou a tal posição, construiu uma família, ele pensou nele, e você olha para aqueles 3 filhos, um adolescente e 2 crianças, parte o coração, ele não pensou nos filhos, ele não pensou na esposa, porque, irmãos, uma pessoa que suicida, ele não tira a sua própria vida, ele tira a vida de todas as pessoas que estão em torno dele. Então você vê o cúmulo do pináculo da egolatria. Então, não quero aqui acusar, não quero condenar, mas também não quero deixar você dentro dessa casinha que você acha que é tão bom, onde você fica aí sendo vítima de todo mundo. Você quer que todo mundo olhe para você e ache que você é um coitadinho, uma coitadinha. Você não é. Você vai ver que você não é. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você só está com seu ego ferido e doente, você está sendo ególatra. Você vai ver que Deus tem algo muito melhor e muito maior para você. Você está tendo uma visão muito estreita, muito medíocre. E os remédios, eles vão te deprimir mais, eles vão mudar o seu humor, mas eles não vão te trazer alegria. Nosso humor não pode ser resultado de psicotrópicos. Quando Paulo estava na prisão, ele tinha tudo para ser um deprimido. E quando você lê a carta aos Filipenses, se você não conhece o contexto ali, o que você vai achar? Paulo está tirando férias na Suíça.
Paulo deve estar num dos melhores momentos da vida dele. Que carta cheia de alegria. Ele estava no corredor da morte. Ele estava no corredor da morte. Entende? Aí ele diz assim, alegrai-vos. Quem é Paulo para mandar, ordenar, ensinar nós sobre alegria? Então, se Paulo escrevesse para os dias de hoje, irmãos, para essa sociedade consumista, que está muito interessado mais no ter do que no ser, Paulo seria um fracasso literário. Aí ele escreve assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como alegrar, Paulo? Quem é você para falar para mim de alegria? Você é um condenado, está aí abandonado. E foi nesse contexto que ele escreveu também Efésios. Foi nesse contexto que mais tarde ele escreveu a Timóteo e diz, todos da Ásia me abandonaram. Foi nesse contexto de abandono, foi nesse contexto de condenação. Ele diz, na minha defesa, ninguém se posicionou ao meu favor. Ele estava sozinho. Aí sabe o que ele diz? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que alegria é essa? Essa é uma alegria que ela não depende de nenhum fator exterior. Essa alegria envolve um relacionamento direto com Deus. Um relacionamento que você não precisa bater na porta. Você pode entrar direto na sala do trono e chamar aquele que está sentado no trono de Pai. Aqui eu estou. Então você vê a vida desses homens. Paulo será o nosso último exemplo de estudo, mas vamos nos concentrar aqui no Jeremias. Mas deixe-me falar um pouco sobre isso. Porque existe sim o abuso do uso dos psicotrópicos hoje. Existe a marketing da loucura e os laboratórios ganham bilhões com isso. Bilhões. Os psiquiatras estão ganhando bilhões. E curioso, ainda não se descobriu nada que possa tratar de maneira direta, objetiva, clara. Não há nada ainda que seja libertador contra a depressão. As pessoas vivem de surtos. São experiências traumáticas e cíclicas. Hoje está bem, mas daqui a alguns dias estarão piores. Então, são experiências traumáticas, cíclicas. Um depressivo, como eu disse, ele carrega toda a família para dentro do ostracismo que ele vive. Ele limita todo mundo. Ele perde a força, ele perde o ânimo, ele perde a coragem. Ele não quer enfrentar a vida. Ele vai se encolhendo para dentro dele mesmo. Isso não pode ser normal. Aí sim, faz sessões terapêuticas. Os avanços são lentos. Aí a pessoa melhora. Mas no primeiro tropeção que ela der, volta tudo de novo. Começa as sessões terapêuticas. Isso não pode ser uma experiência normal. Alguém deve estar ganhando com isso. A vida cristã, ela é ascensional, ela não é uma gangorra. É uma vida para o alto. Se nós não tomarmos consciência disso, nós seremos consumidos por aquilo que está consumindo o mundo, que está destruindo o mundo. Nossa visão não é uma visão horizontal, nossa visão é vertical. E precisamos encarar isso com coragem, com força, com determinação. Não tem vida fácil. Jesus não disse que a vida para nós seria fácil. Ele diz, no mundo tereis aflições. Aí o que ele disse? Eu venci o mundo. Ponto. Então, se ele venceu o mundo, ele é a nossa vitória. Então, Paulo vai nos dar na carta aos Filipenses 4 princípios para vencer a depressão. No capítulo 1, ele vai mostrar que a nossa vida é Cristo. No capítulo 2, ele vai dizer que o nosso modelo de vida é Cristo. No capítulo 3, ele vai dizer que o alvo da nossa vida é Cristo. No capítulo 4, ele vai falar que a vitória da nossa vida é Cristo. Ele é vida, ele é modelo, ele é o alvo, ele é a vitória. Agora, quando a nossa vida, o nosso modelo, o nosso alvo e a nossa vitória não é Cristo, então nós iremos viver de substitutos. Então você vê homens como Elias, como Moisés, como Jeremias, como Paulo,
e tantos outros, como Spurgeon, que batalharam, lutaram contra este terrível mal que bate à porta do nosso coração todos os dias, a depressão. E eles venceram. Eles passaram pelo vale da sombra da morte, mas venceram. Então isso é muito importante, porque o que nós vemos hoje é o uso, o abuso, o uso intermitente desses psicotrópicos que mexem com a nossa memória, com os estímulos, com a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. A nossa memória fica aos frangalhos, você não consegue lembrar de nada, você não consegue guardar nada, você perde a percepção, você perde a contemplação, mas você está com humor. Não é humor, é euforia. Porque esses remédios promovem euforia. E a gente chama isso de humor, não está errado. Mas você não pode dizer que isso é alegria. Porque alegria na Bíblia não é um estado de espírito. O que provoca o estado de espírito é porque a nossa alegria é uma pessoa. Ele é a nossa alegria. Essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses. Alegria que é uma pessoa. Então, quando você vai vendo todas essas consequências, você vai percebendo que um dos pontos mais graves, especialmente para um cristão, é quando ele passa a ser escravizado pelos psicotrópicos, a sua fé é diluída, a sua oração torna algo sem sentido, sem valor. Assim, as pessoas, elas morrem antes de morrer. Uma pessoa deprimida, ela morre antes de morrer. A morte de maneira natural nem chegou, mas a pessoa já está morta. Todo depressivo morre antes de morrer. Vocês estão me entendendo? Muitas pessoas já estão mortas. Ainda nem entraram no caixão, mas já estão mortas. Por causa dessas emoções que foram profundamente abaladas. Porque o desejo pela vida acabou, o apreço pelo outro, pelo cônjuge, pelos filhos não existe. Falta de determinação, falta de coragem. Aí isso podemos descrever aqui o aspecto mais sombrio e mais grave da depressão. O Elias, ele passou por isso. Quando ele orou e pediu para Deus tirar a própria vida dele, ele não queria mais viver. Então a pessoa morre antes de morrer. Talvez esse seja o ponto mais grave da depressão. O Jeremias, o nosso personagem aqui, ele teria tudo para tirar a própria vida. Deus chamou Jeremias numa situação espiritual muito parecida com aquela do Elias, onde imperava a apostasia no meio do povo de Deus. Ele foi chamado para ser profeta. Irmãos, o papel dos profetas eram papéis extremamente delicados. Porque quando você estuda a história dos profetas, você não vê nenhum profeta, até que eu me recordo aqui, vocês podem até me ajudar, mas nenhum profeta bíblico que ele foi levantado no auge de um avivamento. Geralmente os profetas surgem na história em tempos de apostasia. No avivamento eles caem no anonimato. Então você vê a história dos profetas, foram histórias marcadas por muitas decepções, dores, frustrações. Eram homens sozinhos. Jeremias talvez foi o grande campeão disso. Jeremias, ele foi um homem extremamente solitário, porque ele foi abandonado pela sua família, pelos seus amigos. Ele viveu 40 anos. Jeremias, 40 anos de ministério. Durante os 40 anos de ministério, sabe qual foi o sucesso de Jeremias? Nenhum. Porque Deus disse assim para ele: você vai arrancar, derrubar e destruir. Quem que é um ministério desse, irmãos? Resumindo, um ministério sem a menor popularidade. Um ministério que não teria apreciação de ninguém. Um ministério que seria reprovado por todos.
Onde você via Jeremias, ele estava arrancando, estava derrubando, estava destruindo. Ele não foi um profeta que construiu grandes coisas. Na verdade, ele foi um profeta que destruiu grandes coisas. Para as pessoas, é claro. Ele mostrou a verdade. Ele mostrou a realidade. Ele falou do juízo que estava por vir e ninguém creu. E ele permaneceu vivo para ver as profecias se cumprir. Isso provocou nele uma dor tão grande que ele escreveu de maneira poética Lamentações, conhecida como as Lamentações de Jeremias. Mas nós sabemos que o livro Lamentações não existe com esse termo no original. No original hebraico a palavra é eca, significa espanto, horror. É isso que está registrado acerca de Lamentações de Jeremias. Um livro que expressa a sua profunda dor. E aqui você vai ver sobre a vida desse profeta. Quantas dificuldades, quantas lutas. E Deus diz isso para ele. Você está achando difícil correr com os homens? Você está achando difícil essas batalhas que você está enfrentando? Então você precisa saber que você tem que estar preparado para poder correr com os cavalos, para poder enfrentar as grandes batalhas. Porque a depressão limita as pessoas. Limita, como eu disse, o depressivo, ele se vitimiza. Ele fica medíocre na sua visão, na sua perspectiva. E o Senhor está dizendo aqui para Jeremias, se te fadiga, se está cansado correndo com os homens, se está difícil para você correr com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Existem lutas muito maiores, existem dificuldades que nós vamos enfrentar piores, especialmente nós que fazemos parte desta geração que vive a iminência do juízo de Deus sobre as nações. E aí? Nós vamos entrar no curso do mundo? Porque, irmãos, irmãs, sejamos honestos. Vocês, nos seus trabalhos, na vida cotidiana, social, onde vocês vivem, onde vocês estão inseridos, seja em que contexto for, digam para mim, você não está vendo uma multidão de pessoas que se batem, se debatem, sem esperança, sem perspectiva? Pessoas que estão desanimadas com elas mesmas, com os seus cônjuges, com o trabalho, com a vida. O que você espera dessas pessoas mais alguns anos? Com certeza, estarão nos consultórios psiquiátricos. Estarão consumindo remédios para diminuir a ansiedade, transtornos de ansiedade, compulsões, transtornos de comportamento. O que você imagina, irmãos? E nós vamos perder a oportunidade de ser o testemunho de Deus na terra, de ser luzeiros neste mundo? Nossas casas precisam se tornar um jardim de Deus para essas pessoas. A fragrância da vida de Cristo precisa ser exalada da nossa vida. Não tem nada que seja tão contraditório ao Evangelho do que um cristão que perdeu o seu testemunho. Um cristão que perdeu a fragrância da vida de Cristo. Me lembro de uma irmã que ela disse assim para mim. Ela estava fazendo um tratamento contra a depressão. E o psiquiatra dela é ateu. Aí sabe o que curou a depressão dela? Quando ele virou para ela e disse assim, engraçado, você crê em Deus. Ficou olhando para ela. Engraçado, e você ainda crê em Deus. Ela olhou. Aí ela disse assim para ele, você crê em Deus? Ele disse, claro que eu não creio. Por isso que eu não sou deprimido. Ela foi embora do consultório. Ela se sentiu abaixo de um animal que rasteja. Ela falou, a minha vida é uma vergonha. O ateu virou para mim e disse assim, e você ainda crê em Deus? Deprimida desse jeito? Você vê, irmãos, não tem nada que envergonhe mais o testemunho de Cristo e o Evangelho do que um cristão se deixar escravizar. Porque a depressão pode bater na minha, na sua,
podemos ser sacudidos por ela, podemos enfrentar ela com todas as forças, mas nós não vamos abaixar a cabeça, nós vamos continuar crendo que o nosso Redentor vive e que Ele vai nos restaurar. Não condenamos ninguém, ninguém tem o direito de condenar alguém que enfrenta a depressão. Como eu já disse, a depressão tem seus fatores, desde as questões fetais, congênitas, enfim, circunstanciais. Então ninguém pode, porque hoje nós sabemos que é uma doença assim, ela está na Bíblia. Mas vamos olhar como Jeremias enfrentou a depressão. Se você estuda toda a história dele, você vai ver a experiência desse homem. Ele é conhecido como um profeta chorão, porque ele chorou muito. A tristeza visível foi uma grande característica da face de Jeremias, mas era a tristeza de ver a incredulidade, de ver a falta de resposta do povo à palavra de Deus. Deus avisando e o povo dando as costas. Era um arrependimento superficial, o povo se arrependia, mas não tirava os ídolos dos seus lares. Eles se voltavam momentaneamente. Jeremias viveu aquele avivamento de Josias, lembra? Quando Josias promoveu aquele grande avivamento, lá em 1 Reis, capítulo 22, porém Jeremias não creu que aquilo era um grande avivamento. 2 Reis 22. Jeremias não creu que aquilo era um avivamento genuíno. Não que ele condenou o coração de Josias, ele condenou o arrependimento do povo, porque não era um arrependimento sincero. Então essa tristeza estava estampada na face dele. Agora, por que este homem não foi consumido e nem destruído pela depressão? Vamos olhar aqui 3 movimentos de Deus na vida de Jeremias, que está neste versículo 5 do capítulo 1. Olha o que Deus diz para Jeremias. Primeiro movimento de Deus: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci antes de tudo. Antes de você entrar no mundo, antes de você entrar na existência, antes de você ser um feto, antes de você ser um pensamento do seu pai e da sua mãe, eu já te conhecia. Isso muda tudo na vida de um cristão. Porque, irmãos e irmãs, escute o que eu vou te dizer, nós não somos um acidente, nós não somos um objeto de interesse dos nossos pais, nós somos seres projetados por um Deus santo, eterno, soberano, poderoso, que nunca precisou de nada e nem de ninguém, porque Ele já tinha tudo, e nele está tudo, mas um dia Ele desejou ter você. Imagine isso, daqueles 10 milhões de cromossomos, Ele soprou um que entrou dentro daquele óvulo e você passou a ser uma vida, mas Ele já te conhecia. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele nos escolheu para sermos o quê? Santos. Porque santidade tem a ver com a nossa escolha e com o nosso destino. A santidade, a consagração. Então veja, antes que eu te formasse, irmãos, talvez nós achamos que temos muitas perguntas para fazer sobre Deus. Talvez você acha que precisa fazer muitas perguntas para conhecer a Deus. Agora, nessa frase tão importante, você descobre que Ele já tinha muitas perguntas sobre nós. Por isso que Ele passou a nos conhecer. Conhecer envolve inquirição. Deus já tinha muitas perguntas sobre nós. Ele já fazia muitas perguntas sobre nós. E Ele responde todas. O que significa que a nossa vida é uma resposta de Deus para Ele mesmo. Imagine isso aqui entrando no coração deste homem. Ele nasceu para ser sacerdote. Você acha que o Jeremias era um sem rumo? Não. Ele era filho de um sacerdote em Anatote.
E ele, consequentemente, seria um sacerdote. Ele não tinha nada com profeta. Ele não nasceu para ser profeta, ele nasceu para ser sacerdote. Então, eu posso dizer para você assim, o Jeremias já tinha um objetivo na vida, não precisava Deus entrar nela. A questão é que Deus vai dizer para Jeremias, eu já entrei na sua vida antes. Antes que você nascesse, eu já tinha entrado na tua vida. Qual é a reação do Jeremias? Observe isso, irmãos. Eu creio que isso aqui já nos livra do pânico da ansiedade. Você saber que a sua vida é um projeto de Deus. Então por que você está preocupado com o futuro? Porque nele Deus já está. Aquele Deus que lá atrás te escolheu, aquele Deus que lá atrás projetou você, Ele está lá no futuro, te aguardando de braços abertos, para dizer assim, vinde benditos, possuí por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Ele não apenas preparou um corpo para nós, Ele preparou um reino para nós. No Salmo 139, Davi diz assim, que de um modo extraordinariamente maravilhoso nós fomos formados. Ele diz assim, nós fomos entretecido, fui entretecido. Sabe o que é essa palavra no hebraico? É como um crochê. É a única coisa que eu consigo ilustrar, irmãos, extraindo do hebraico. É como um grande tapete que a pessoa vai entretecendo os laços. É isso que ele quer dizer, é que nós fomos entretecidos de uma maneira meticulosa por um grande artesão do universo. O universo, por mais lindo e infinito aparentemente ele seja, tão extraordinário, Deus disse, haja, agora você não, você e eu foi entretecido. Sabe o que envolve isso, irmãos? Amor, inspiração e cuidado. Aí você está reclamando porque você está triste? Tudo bem, eu concordo, todos nós podemos passar por tristeza, por decepções, por frustração, desânimo. Quem aqui nunca sentiu vontade de morrer? Ah, vocês nunca sentiram? Então estou diante de uma congregação privilegiada. Eu não vou nem falar às vezes. Irmãos, quem aqui já não pensou muitas vezes em tirar a própria vida? Quem aqui muitas vezes não planejou como iria pular daquele prédio, entrar debaixo daquele carro, cortar o pulso, dar um tiro no ouvido? Não adianta reclamar, muitos que estão sentados aqui. Mas graças a Deus, que aquelas mãos furadas nunca desistiu de você. Mesmo quando você passou pelo vale da sombra da morte. Irmãos, nossa vida não é um quebra-cabeça. Sua vida não é um quebra-cabeça. Nós ficamos aí procurando resposta para explicar nossa vida. Você acha que a gente não faz isso? Como é que eu sou? Por que eu sou? Por que? A gente não fica aí, você não consegue. Você olha no espelho e fala, meu Deus, mas por que eu nasci agora? Por que eu sou assim? Aí essas perguntas são devastadoras, porque a gente não consegue resposta. E não tem resposta se você ficar olhando no espelho. Você tem que olhar na palavra, e Deus vai dizer, antes que você fosse formado no ventre, eu te conhecia. Fui eu que te escolhi antes da fundação do mundo. Você é um poema meu. Efésios 2:10, poema. Você é um poema. Você é um poema meu. Como que nós vamos nos entregar? Vamos nos rebaixar? É claro que essas lutas, elas sempre vão haver, vão ocorrer, mas você não pode abaixar suas armas. Abra os seus olhos, olhe acima dos montes. Você pode ter muitos montes para você olhar e desanimar. Olhe acima deles. Olhe para o trono. Você pode se achegar ao trono, é o lugar mais elevado de todo o universo. Então olha o que Deus diz. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então nós não somos tomados pelo pânico da ansiedade. Não podemos, irmãos. Podemos sofrer de ansiedade, podemos passar por ansiedade, podemos. É até tolerável.
Agora, ser escravizados pela ansiedade, não. Entrar em pânico por causa da ansiedade, não. E por quê? Porque o início da nossa vida não começa conosco, o início da nossa vida começa com Deus. Sabe o que Deus diz para Jeremias? Traduzindo, sua vida não começou com você, e sua vida não começou com seus pais, sua vida começou comigo, antes. Olha essa palavra aqui, antes. Isto é, Deus é o centro de tudo. Ele é o centro aonde a nossa vida nasce, cresce, desenvolve e consuma. Escute isso, irmãos. Deus é o centro, Ele é a causa, aonde a nossa vida surge, aonde a nossa vida nasce, aonde a nossa vida cresce, aonde a nossa vida desenvolve, e aonde a nossa vida se consuma. É em Deus, não é em nós. O problema da depressão é que nós somos centrados em nós mesmos, meus sonhos. Ah, se um dos meus sonhos der errado. Eu pergunto para você, qual foi o sonho de Jeremias que deu certo? Nenhum. Você pode imaginar, Jeremias poderia ser descrito assim, o homem que nasceu, viveu e morreu e não pode realizar um dos seus sonhos. E talvez você esteja frustrado por você não ser a pessoa que você gostaria de ser. Talvez você está frustrado porque você não conseguiu comprar aquilo que você queria comprar. Você não tem aquilo que você gostaria de ter. Você não consegue fazer aquilo que você tem tanto desejo de realizar. É isso que está te frustrando. Essa é a vida para você, se resume. O Salmo de número 90 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Poderíamos dizer assim, ensina-nos a viver de maneira que te agrada, para que nós saibamos o valor da vida. Não é verdade? Ensina-me a saber o valor da minha vida na tua presença, e assim eu aprenderei a viver cada dia melhor. Sabe por que nós não vivemos cada dia melhor? Porque temos uma vida centrada em nós mesmos, e não uma vida centrada em Deus. Entramos em um mundo no qual as partes essenciais da nossa vida e da nossa história começou antes de nós. Antes de nós. Antes que você estivesse lá no ventre da sua mãe, Deus estava estudando você lá na eternidade passada. Mas isso está aqui no livro de Jeremias, irmãos. Eu não estou inventando isso. Ele diz antes. Antes. Essa palavra é muito rica. A história da nossa vida se encaixa num plano perfeito, num plano extraordinário. Irmãos, plano e propósito. Essas duas palavras definem sua vida. Você não pode definir a sua vida simplesmente pela biologia. Claro, a biologia define a nossa vida. Ainda está tentando definir. E é extraordinária a biologia. Essa é uma área extraordinária. Mas eu quero te falar que além da nossa vida biológica, nós temos uma vida espiritual. O homem é um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Nós podemos dizer assim, uma vida biológica, uma vida psicológica e uma vida pneumática, uma vida espiritual. Então aqui nós podemos falar da vida da psique, que é a vida da alma, da vida biológica, que tem a ver com os sentidos do nosso corpo, e da vida zoe, que é a vida divina. E esta vida entrou em nós naquele dia que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós estávamos mortos neste mundo, mas Ele veio e colocou sua vida dentro de nós. Então como é possível, irmãos, alguém proclamar esta vida escravizado por uma depressão que o diminui, uma depressão que lhe rouba a fé, que lhe rouba a expectativa e o senso de eternidade, de responsabilidade, que vai mantendo a pessoa com a visão estreita? Não, eu não estou condenando a depressão, eu estou condenando uma pessoa deprimida, que se restringe, que se limita. Um cristão cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, que tem toda a eternidade para viver com Deus, e se limitar de tal forma que impede o fluir da vida de Deus, que perde a alegria da presença de Deus, que perde a realidade da palavra de Deus, que lança sua família toda
numa cova onde ele está morto, sem alegria, sem paz, sem ânimo, provocando toda tristeza, pensando em suicídio, concordando com aquilo que Satanás quer e não com aquilo que Deus diz sobre ele, que perdeu a capacidade de amar e de ser amado, de se sentir amado, que se colocou como uma vítima de tudo e de todos, isto é, uma pessoa medíocre. E você acha que isso está certo? Não. Então Deus diz assim para Jeremias: eu já te conhecia antes que saísse da madre, te consagrei. Esse é o segundo movimento de Deus em relação a Jeremias. Somos tirados daquela circunstancialidade frágil, pequena, incerta, em que todos nós já vivemos, para algo muito maior, que nós não temos nem capacidade em nós mesmos de viver, de realizar, a não ser que o Espírito do eterno Deus venha nos habitar. Nós somos tirados daquela vida pequena, centrada em nós mesmos, comer, beber, dormir e morrer. É assim a vida do homem, sem propósito. Então Deus nos tirou dessa esfera de mediocridade da vida e nos colocou num plano de glória. E nesse plano de glória, Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de cooperadores, Deus nos chama de servos, onde todos nós participamos de algo muito maior, algo que não compreende, não é só o contexto pequeno que nós vivemos, algo que compreende o mundo todo, algo que compreende todo o universo, algo que nem os anjos foram chamados para realizar, mas você foi. Você foi chamado. Deus poderia ter escolhido anjos que são espiritualmente, podemos dizer assim, numa esfera melhor do que a nossa. Eles têm uma capacidade maior do que a nossa. Eles têm uma realidade melhor do que a nossa. Mas Deus não chamou eles. Deus chamou pessoas como eu e você. Pessoas frágeis, que foram criadas do pó da terra. Deus nos colocou nessa pequena fagulha no universo que é a terra. Uma pequena fagulha. Você pode imaginar, se você puder olhar a terra no universo, você não vai conseguir enxergá-la. Mas Deus nos colocou ali, num lugar tão especial, com a medida de gases necessária. Ele pegou a terra e fez assim, inclinou ela 23 graus, para ela ter a medida certa de gases, para ela estar na posição certa dentro da atmosfera, para que nela as leis da física pudessem operar de maneira perfeita, que nós pudéssemos sentir todo esse ar, toda a atmosfera, as estações do ano, está tudo aqui, irmão, num lugar no universo. Se você olhar, só existe um lugar no universo assim, que tem as estações, as medidas de gases, toda a química, toda a física, só existe um lugar no universo. E Deus colocou lá. Sabe qual é a possibilidade para que isso fosse colocado com tanta perfeição, com tanta maestria? A posição da Terra no universo e a condição da vida no universo, para que ela existisse como existe, como eu e você aqui podemos provar, a probabilidade é, alguém aqui se lembra da Barça, aquela enciclopédia que tem não sei quantos volumes? Se você cortasse as capas, soltasse as folhas, empilhasse assim do lado e soltasse a 10 mil metros de um avião e ela caísse na terra, cada folha em cima da outra, assim, perfeitamente. Essa é a única probabilidade para você entender tamanha perfeição do universo. Isto significa que humanamente seria impossível a vida existir como ela existe, a Terra está no universo como ela está. Quem foi que colocou isso? Aparece uma pessoa que tem muito mais fé do que eu e você, um ateu. Ele diz assim, isto aí foi uma evolução orgânica. Teve uma explosão. Aí depois dessa explosão, passou 5 minutos, todas as leis que governam o universo passaram a existir. Irmão, tem que ter muita fé. Mais do que aqui nós temos que Deus criou o universo. Para mim, uma pessoa que sustenta isso, ela tem muito mais fé do que nós. Eu me sinto envergonhado diante de uma pessoa que tem uma fé dessa. Mas nossa fé está em Deus. Tão pequena como um grão de mostarda,
que nós acreditamos que tudo isso existe, porque Deus criou todas as coisas. Esse grande arquiteto do universo, Ele criou e colocou você lá. E você está achando que o centro do universo é o seu umbigo? Você pensa pequeno demais. Olha o que Deus diz para Jeremias: antes que saísse da madre, eu te consagrei. Escute isso. Nós precisamos aceitar a vida para a qual nós fomos destinados em Cristo Jesus. Eu estou terminando, irmãos. Porque se você não fizer isso, você vai negar o propósito da sua existência. E eu vou repetir uma frase que eu repeti durante esses 20 anos. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver e não conhecer o propósito de Deus. Essa é a grande tragédia. Então vamos mais. Consagrado, uma pessoa consagrada é uma pessoa que tem consciência que existe um lugar reservado no propósito de Deus para ele. Então Jeremias passou a ter consciência que ele era consagrado, não para ser um sacerdote. Ele foi consagrado para experimentar o propósito de Deus nas mais gloriosas alturas, por mais que ele tivesse que pagar um alto preço para isso. E por último, olha o que Deus diz para Jeremias: te constituí, te dei como profeta às nações. Eu creio que Jeremias deveria ter muitas objeções, como todos nós também temos quando Deus nos chama. Jeremias poderia dizer: mas espera aí, e a minha decisão, onde é que fica? E as minhas escolhas? E a minha vontade? Aí Deus diz assim para ele: nada de escolha, nada de vontade. Quer dizer que Deus se impõe sobre nós? Irmãos, que gloriosa imposição. Se é imposição, ela é muito melhor do que a nossa vontade. Porque se é uma imposição, se é assim que você traduz, é uma imposição gloriosa. Então Jeremias talvez tivesse projetos pessoais, com certeza tinha, mas Deus já havia decidido antes. Ele disse: eu te dei. A palavra rica aqui é essa: constituir, dei. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, você pode ser quem você quiser, mas você nunca será uma dádiva. Escute isso, irmãos, vê se você consegue capturar isso. Você pode ser o melhor sacerdote de Israel, mas você nunca será uma dádiva. Se você andar na minha vontade, você será uma dádiva, porque eu te dei como profeta. A palavra dei aqui é dádiva. A palavra dei aqui é a palavra que no hebraico tem a raiz da mesma palavra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus também foi uma dádiva. Então ele está dizendo: Jesus foi uma dádiva para o mundo, e você só vai ser uma dádiva para as nações. Sabe qual é o problema da depressão, irmãos? Como eu disse, depressão é ególatra por natureza. Ele só quer receber, ele não quer dar. Então por que ele está morrendo dentro dele? Porque ele acha que não foi amado o suficiente. Ele acha que não é compreendido o suficiente. Ele acha que as pessoas estão olhando para ele com condenação, com julgamento, com críticas. É porque eu sofro bullying desde criança, eu fui abusado desde criança. A gente vem carregando essas coisas, e com certeza essas coisas têm suas verdades. Podemos até dizer que a causa de muitas situações deprimentes que alguns vivem, tem aqui suas explicações. Bom, e aí? Eu vou aceitar que isto seja o fundamento da minha vida, ou eu vou aceitar que a minha vida se desenvolve a partir de Deus? Será que a sua vida ela vai crescer e desenvolver tendo como fundamento uma experiência traumática? O propósito da sua vida vai se estabelecer a partir de uma experiência traumática ou a partir de uma vontade gloriosa e soberana? Então Deus diz para Jeremias: eu te dei, e te dei antes. Antes, tudo bem, você tem suas escolhas, mas se você escolher o que você quer ser, você nunca será uma dádiva. Mas se você aceitar o que eu quero para a sua vida, que eu já decidi, você será um profeta para as nações. E por que nós estamos aqui meditando sobre a vida de Jeremias? Porque ele se tornou uma dádiva. Uma dádiva. Olha que coisa linda, irmãos. Deus já havia tomado a decisão. Veja a grandeza desse vocábulo: constituir, ou dei. Se você observar, o modo natural do universo é doar.
O universo não retém nada para si, o universo só doa. Só doa. Porque isso começa em Deus. Deus é o grande doador de tudo. Então toda a sua obra é uma doação. Alguém aqui está pagando pelo uso do ar? Imagine, irmão, se nos fosse cobrado o uso do ar, a gente ia respirar menos. Não é verdade? Alguém ia criar um aparelhinho no nariz que ia ficar assim, ó, apertando, para economizar o ar, para que você não gastasse tanto ar. Ou então, imagine se Deus cobrasse pelo sol. Imagina, irmãos, Deus cobrasse pelo sol. Haveria, se você não pagasse lá na sua casa, não ia ter o sol. Você imagina, o seu vizinho, você ia ficar na casa do vizinho, porque o vizinho pagou a conta do sol. Deus não cobra. Deus não cobra. Sabe por quê? Doar é a palavra que define o universo. Doar é a palavra que define Deus. Deus é o grande doador. Ele deu algo que é maior do que o universo. Ele deu seu filho. Aí ele diz assim, agora Jeremias, você é uma dádiva minha. Mas o deprimido, não. Ele acha que tudo tem que ser dele. Tudo é meu. Se não tem o controle de tudo, se ele sente que está perdendo o controle, ele está morrendo. Como disse o Jó, ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. A palavra abomino aqui no hebraico é uma palavra que merece um exame profundo, porque a tradução dela, bem na raiz primitiva, significa eu era um adorador de mim mesmo. Nós falamos sobre o Jó na quinta-feira, no capítulo 30, a egolatria de Jó baseada na sua autopiedade. Porque o depressivo, ele exerce a autopiedade, é uma vítima. Então você observa isso, irmãos. Mas não queremos compartilhar, não queremos dar, centramos tudo dentro de nós. Então, se você observar, doar é a grande trama que compõe todo o tecido da nossa existência. E se você foge desse princípio, onde você vai cair? No ostracismo. Você vai se tornar uma pessoa com um ego ferido, doente. É aqui que entra essas doenças psicossomáticas, a depressão, porque prioriza muito mais o obter do que o dar. Então Deus diz assim, eu te dei. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com esta palavra. Que essas experiências de Jeremias nos ajude a nos livrar dessa doença silenciosa, traiçoeira, extremamente perigosa, devastadora, que destrói as pessoas, que destrói relacionamentos, que destrói a comunhão nossa com Deus, com os nossos irmãos, que destrói a verdade no íntimo, que muda o sentido das coisas. Se fala muito hoje em suicídio no meio dos cristãos, isso é devastador. Não tem nada que contradiz mais a experiência cristã do que uma notícia como essa. Então veja, irmãos, aqui está um homem que tinha tudo para ser um depressivo, enfrentou a depressão durante todo o seu ministério, reprovado em todas as áreas segundo os conceitos humanos, mas ele nunca se deixou levar por isso, ele manteve a sua cabeça erguida. No próximo estudo nós vamos ver um momento extremamente delicado da vida de Jeremias, extremamente delicado. Momento onde ele chegou a dizer para Deus que Deus havia enganado ele. Chegou um momento que ele disse, o Senhor me seduziu. Sabe o que ele estava dizendo? Que tudo isso que Deus falou para ele foi uma sedução, foi uma mentira, foi um engano. Ele chegou a dizer isso para Deus. Mas graças a Deus, essas não foram as suas últimas palavras, foram as primeiras. Porque quando ele sentiu que ele não podia mais pregar o nome de Deus, ele disse que um fogo foi corroendo ele por dentro. Só de não falar no nome de Deus, porque era isso que o alimentava todos os dias. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Ele continue falando de maneira poderosa a todos nós. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez. Senhor, venha ministrar a nós. Estamos tão necessitados, ó Deus, que a Tua palavra venha sobre nós nesta hora, que ela venha operar na nossa mente, Senhor, quebrando as cadeias que nos aprisionam.
destruindo, Senhor, sofismas que nos enganam, nos livrando, Senhor, deste pântano de tristeza profunda, de desânimo, de depressão, de ansiedade. Senhor, vem neste momento, através da Tua palavra, e penetra no coração deste homem e desta mulher nesta manhã. Vem com a Tua voz mansa, suave e penetrante, cortante, e fala a este coração. Fala para este homem, para esta mulher, que o Senhor os escolheu antes da fundação do mundo, que o Senhor os colocou neste mundo como a dádiva do Senhor, como a bênção do Senhor. Senhor, liberta este coração de ser uma vítima, às vezes até indefesa de si mesmo, do seu próprio ego doentio, essa visão estreita. Levanta, Senhor, esta cabeça que já se curvou, que perdeu o ânimo de olhar para o alto e saber que lá no trono o Senhor está sentado, nos convidando a entrar por este vivo e novo caminho que o Teu Filho Jesus nos abriu mediante o sangue derramado lá na cruz do Calvário. Senhor, nos ajuda a Tua igreja, Senhor, porque nós ainda teremos que correr com os que vão a cavalo, Senhor. Temos batalhas maiores para vencer, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. Nos ajuda nesta hora, Senhor. A Tua igreja necessita nessa hora ouvir a Tua voz, não ouvir homens, ouvir o Senhor. Portanto, fala a nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, amém. Amém. Oh, Deus. Amém.